Já parou pra reparar que tem um símbolo que aparece em todo canto quando o assunto é sociedades secretas? Aquele G misterioso no meio do compasso do esquadro da maçonaria? Pois é, uns falam que é G de God, que é Deus em inglês, outros dizem que é de geometria, tem gente que diz que é de gnose, mas a real é sim tudo isso e muito mais. Esse G representa uma força que está operando dentro de ti nesse exato momento. Enquanto tu assiste esse vídeo, essa força está moldando literalmente tudo na tua vida. Tu provavelmente nem tá ligado nisso. Quando tu entender o que realmente significa esse G, tu vai começar a ver o mundo de um jeito completamente diferente. Porque esse símbolo é um daqueles símbolos que revela como a realidade é formada. E spoiler, tu é o criador. Então assiste até o final, porque esse vídeo é um daqueles que expande a da consciência para outro nível. Então vamos lá. O G é a sétima letra do alfabeto. E isso não é coincidência. Na tradição esotérica, o número 7 é tipo o número mais carregado de significado que existe. Por exemplo, a gente tem as 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 leis herméticas, 7 livros do Harry Potter. Carl Jung, aquele psicanalista suíço, passou anos estudando a recorrência do número 7 em culturas diferentes. No livro dele, O Homem e seus Símbolos, 64, ele fala como que esse número quase sempre representa a totalidade, completude na psique humana. No contexto da maçonaria, esse 7 tem um significado bem específico. Para entender isso, a gente precisa primeiro entender o que diabos é a maçonaria de verdade. Por enquanto, vamos deixar de lado toda aquela história de sociedade secreta que domina o mundo, os Illuminati, essas teorias da conspiração malucas. Por mais que tudo isso seja verdade e o Brasil realmente seja dominado e controlado pela franco-maçonaria, o meu canal é pequeno demais pra gente entrar nessa toca do coelho. Esse vídeo aqui vai focar apenas no aspecto da maçonaria esotérica que diz respeito à construção. Mas não é construção de prédios ou pontos, é a construção do ser humano. É a arquitetura da consciência. Sabe aquela metáfora de esculpir a pedra bruta? A pedra, no caso, é você, o seu eu bruto, cheio de arestas, de traumas, de condicionamentos. E o trabalho maçônico é pegar essa pedra e transformar ela numa obra de arte polida. E como se faz isso? Trabalhando a mente. Um cara chamado Memli P. Hall foi um dos estudiosos do oculto mais brabos que já existiu, escreveu no clássico dele, The Secret Teachings of All Ages, de 1928, que a simbologia maçônica aponta para uma única direção, o aperfeiçoamento interno do indivíduo, através do domínio dos processos mentais. E aí que entra o 7 de novo, porque dentro da tradição hermética e das escolas iniciáticas, a mente humana opera através de 7 cognições fundamentais. 7 camadas da consciência, que determinam como que tu percebe e interage com a realidade. Deixa eu te explicar de um jeito mais simples. Imagina que a tua mente é tipo um computador superpotente. Esse computador tem 7 programas principais rodando o tempo inteiro, processando tudo que tu vive. A maioria das pessoas nem sabe que esses programas existem. Elas só vivem no automático. A primeira dessas cognições é a percepção. É o momento em que tu recebe as informações do mundo externo. Teus olhos captam luz, teus ouvidos captam som, teu nariz capta o cheiro. Parece meio simples e óbvio, mas não é. O neurocientista Donald Hoffman, da Universidade da Califórnia, publicou em 2015 um estudo mostrando que a nossa percepção não capta a realidade como ela é realmente. Na verdade, é como se a gente criasse uma interface útil para a sobrevivência. É tipo quando tu clica num ícone na área de trabalho do teu computador. Tu não tá realmente vendo os bits e os códigos binários por trás daquilo. O que tu vê é aquele íconezinho bonitinho que teu cérebro criou para facilitar a tua vida. Nas tradições esotéricas, trabalhar a percepção significa aprender a ver além dessa interface básica. É desenvolver aquela capacidade de perceber os símbolos, o sutil, as camadas mais profundas da realidade. Normalmente passam batido pela maioria das pessoas. A segunda cognição é a interpretação. Depois que tu percebe algo, a tua mente precisa dar significado para aquilo. E, mano, é aqui que a porra fica séria para a maioria das pessoas. Pensa numa situação banal. Tu tá andando na rua e alguém que tu conhece passa por ti e não te cumprimenta. A tua mente imediatamente interpreta: o fulano me ignorou porque não deve gostar de mim, eu sempre soube disso. Ou então, deve estar preocupado com alguma coisa. Ou então também, mas que pessoa mais mal educada, né? Enfim, tu entende como que a tua mente criou uma narrativa completa ao redor desse fato. É essa história que tu conta pra ti mesmo que determina se tu vai ficar chateado, se tu vai buscar entender a pessoa, ou tu vai ficar puto. O trabalho esotérico, purificar a interpretação, significa aprender a ver as coisas sem os filtros do ego, dos traumas e das tuas crenças limitantes. É deixar a intuição superior falar através da tua mente, ao invés do teu condicionamento social. A terceira cognição, e aqui a coisa começa a ficar interessante, é a imaginação. Não é só devaneio, fantasia, não. Na cosmologia hermética, a imaginação é o plano astral interno. É literalmente aonde os pensamentos ganham forma. E olha que doido, velho. Tu nunca viu um pensamento, certo? Pensamento é abstrato, é energia pura. Mas quando tu imagina algo, tu dá forma visual, auditiva, sensorial
para esse pensamento. Tu materializa ele no plano interno da consciência. O ocultista francês Eliphas Lévy, que é considerado por muita gente o pai do ocultismo moderno, escreveu no clássico Dogma e Ritual da Alta Magia que a imaginação treinada é a ferramenta mais poderosa do mago, porque é através dela que tu consegue manipular as forças sutis da realidade. E veja, na ciência moderna tá começando a concordar com isso. Existe um estudo fascinante, mano, publicado em 2004, que comprovou algo tão impressionante que parece mentira. Era mais ou menos o seguinte: tinham dois grupos de pessoas. Um desses grupos fez exercícios físicos reais e o outro grupo apenas imaginou que estava fazendo exercício. E adivinha o que aconteceu? O grupo que só imaginou aumentou em 22% a sua força muscular. Pois é, mano, apenas imaginando. Isso é sério. O artigo existe e eu vou deixar na descrição para quem quiser ver. Isso mostra que o cérebro não distingue completamente entre o que é imaginado vividamente e o que é real. E as tradições esotéricas sempre souberam disso. É por isso que meditações guiadas, visualizações e rituais usam tanto a imaginação. A quarta cognição é a emoção. E aqui eu preciso que tu entenda algo crucial. Emoção não é fraqueza. Não é algo para ser suprimido, algo que te atrapalhe. Na verdade, a emoção é o combustível. Pensa na emoção como a gasolina do carro. O carro pode ter um motor potente, pode ter um motor estabilidoso, mas sem gasolina ele não vai para lugar nenhum. A emoção é o que dá intensidade, direção e poder magnético por teus pensamentos. Um pensamento frio e sem carga emocional é como tentar plantar uma semente em cima do asfalto. Não vai germinar nada, mas um pensamento carregado de emoção intensa é como plantar uma semente em terra fértil. Com água e luz, vai brotar com certeza. O neurocientista Antônio Damasio ganhou reconhecimento mundial com o livro dele, O Erro de Descartes, de 94, onde ele demonstra que a emoção e razão não são opostas, elas são complementares. Pessoas com danos nas áreas emocionais do cérebro ficam incapazes de tomar decisões básicas, mesmo mantendo toda a capacidade lógica intacta. Nas tradições iniciáticas, o trabalho com as emoções não é sobre suprimir elas, mas refinar elas. Transformar a raiva destrutiva em indignação sagrada, transformar medo paralisante em cautela prudente, transformar o desejo compulsivo em amor consciente. A quinta cognição é a vontade. E, mano, quando eu falo de vontade, eu não tô falando sobre, eu queria muito comer um doce agora. Eu tô falando da vontade com o V maiúsculo. A capacidade de direcionar conscientemente a tua energia psíquica. A maioria das pessoas vivem em piloto automático. Elas acordam, olham o celular, tomam café, vão pro trabalho, voltam para casa, assistem vídeos curtos ou Netflix por horas e depois dormem. Tudo no piloto automático, reagindo aos estímulos externos que nem um bando de robô programado. A vontade verdadeira é o oposto disso. Tu assumir o comando consciente das tuas ações. É tu decidir deliberadamente onde tu vai colocar tua atenção, tua energia, teu tempo. Aleister Crowley, que foi uma das figuras mais controversas da história, mas também uma das mais influentes, resumiu todo o seu sistema mágico numa frase: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Muita gente interpreta isso como faça o que der na telha, tá tudo liberado. Mas o significado real é bem diferente disso, velho. É sobre descobrir a tua verdadeira vontade. Aquela vontade que vem do teu eu superior e alinhar as tuas ações com ela. No livro da lei, o Crowley aprofunda esse conceito, mostrando que a maioria das pessoas nem tem vontade própria. Elas têm desejos condicionados pela sociedade, criados artificialmente pelo ambiente, pela família, pela mídia. Desenvolver a vontade e separar o joio do trigo. É entender o que tu realmente quer, ao invés do que te ensinaram a querer. A sexta cognição é a memória. E veja bem, memória não é só lembrar de como foi teu aniversário de 7 anos, por exemplo, ou do teu CPF. A memória, nas tradições esotéricas, é o banco de dados completo da tua existência. Existe a tua memória pessoal dessa vida, obviamente, mas também existe uma memória mais profunda, uma memória ancestral, coletiva, que é conhecido como os registros akáshicos. Carl Jung chamava isso de inconsciente coletivo. No livro dele, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele diz que existe uma camada da psique compartilhada por toda a humanidade, onde ficam os arquétipos universais, que resumindo são padrões de experiência e simbolismo que aparecem em praticamente todas as culturas. Em 2013 foi publicado um estudo na revista Nature Neuroscience, mostrando que traumas podem ser transmitidos geneticamente através do DNA. Eles condicionaram alguns ratinhos a ter medo de um tipo de cheiro bem específico. Depois descobriram que os filhotes, que nunca tinham sido expostos a esse cheiro, já nasciam com medo desse cheiro. Isso nos leva a uma série de perguntas bem interessantes, né, mãe? Como, por exemplo, será que a gente carrega memórias ancestrais codificadas biologicamente? Ou será que nossa facilidade para vícios foi herdada dos nossos ancestrais também? As tradições esotéricas
esotéricas sempre disseram que sim. No trabalho iniciático, trabalhar a memória envolve acessar essas camadas mais profundas, curar esses traumas antigos, liberar esses padrões repetitivos que vêm sendo carregados, talvez até por gerações. E nós chegamos finalmente à sétima cognição, a mais elevada, a intuição. Esse é o nível mais alto da percepção possível. É o conhecimento direto, sem mediação do raciocínio lógico. Sabe quando tu simplesmente sabe de alguma coisa, mas não consegue explicar como é que tu sabe disso? Aquele pressentimento que acaba se confirmando, aquela certeza inexplicável. Isso é intuição. O filósofo Henry Davidson ganhou o Nobel de Literatura em 27, e uma grande parte do trabalho dele foi dedicada a distinguir entre a inteligência, que seria o conhecimento mediado pela razão, e a intuição, que seria o conhecimento direto. No livro dele, A Evolução Criadora, ele fala que a intuição é uma forma superior de conhecimento, porque ela capta a realidade no seu fluxo dinâmico, enquanto a razão só consegue congelar fragmentos estáticos da realidade. Nas tradições místicas, a intuição é vista como a voz da tua alma, do teu eu superior. É o teu GPS interno que te guia, é aquela vozinha sussurrando a verdade no meio de todo o barulho mental. Desenvolver a intuição requer silêncio interior, requer aprender a distinguir entre os impulsos do teu ego, que são barulhentos, urgentes e ansiosos, e os insights da tua alma, que são calmos, pacientes e certeiros. Então, recapitulando, essas são as 7 cognições que a mente humana usa para navegar a realidade: percepção, interpretação, imaginação, emoção, vontade, memória e intuição. Os 7 planetas luminosos da consciência, como dizem os hermetistas, porque lumen significa luz e luz é consciência. A maioria das pessoas só usa esses 7 processos no modo automático, inconsciente. O trabalho maçônico simbólico é sobre tomar controle consciente dessas 7 funções. É sobre se tornar um mestre da própria mente, ao invés de ser o escravo dela. Beleza, agora que a gente entendeu toda essa estrutura das 7 cognições, vamos chegar ao cerne da questão. O que diabos o G realmente significa? Geometria? Deus? Gnose? Sim, tudo isso. Mas tem algo mais fundamental que conecta todas essas palavras. O G representa o princípio generativo, a força criadora. E onde essa força opera? No teu coração. Não o coração físico que bombeia o sangue, é o coração simbólico, o centro emocional, o lugar onde reside algo muito específico, o cuidado. Você pode parecer estranho no começo, mas fica comigo e tudo vai fazer sentido. Tudo na tua vida, literalmente tudo, é construído sobre aquilo que tu se importa, sobre aquilo que tu cuida, sobre aquilo que tu ama. Pensa bem, por que tu trabalha? Por que tu se importa em pagar as contas, em ter um teto, em alimentar a tua família? Por que tu cuida de uma planta ou de um animalzinho? É porque tu se importa com eles. Por que tu nutre um relacionamento? Porque tu se importa com aquela pessoa. Quando tu para de se importar, o que acontece? A planta murcha, o relacionamento desmorona, a carreira estagna. Tudo que não recebe o combustível do cuidado, do amor, da atenção, simplesmente definha e morre. O cuidado é a estrutura fundamental da existência humana. Não é algo que a gente faz de vez em quando. É o que nos constitui como seres humanos. Mas deixa eu te mostrar isso de um ângulo mais prático, mais visceral. Tu só age sobre aquilo que te importa. Ponto. Pode pensar 1000 coisas. Tu pode imaginar milhões de possibilidades, mas tu só vai mover um dedo, só vai gastar energia para fazer algo se aquilo despertar cuidado dentro de ti. Vou te dar um exemplo. As pessoas que falam que querem muito emagrecer, mas que não emagrecem. Por que elas não emagrecem? Porque aquele desejo é só mental. Não tem nada que gere uma vontade de cuidado genuíno embaixo dele. No fundo, a pessoa se importa mais com o prazer imediato da comida do que com o objetivo de longo prazo. E não tem problema nisso. Aqui a gente não tá julgando ninguém, não. A questão é ser honesto e saber aonde que tá indo o teu cuidado. Porque, mano, tu pode enganar todo mundo, pode criar narrativas elaboradas sobre o que tu quer e quem tu quer se tornar, mas as tuas ações não mentem. As tuas ações sempre revelam onde tá a tua vontade de cuidado genuína. Quer saber o que alguém realmente valoriza na vida dela? Tu não precisa nem perguntar pra pessoa, é só tu observar onde ela gasta o tempo e a energia dela. Porque teu tempo e a tua energia são as 2 moedas mais importantes do mundo espiritual e da existência como um todo. E a gente só gasta essas moedas naquilo que nos importa de verdade, mesmo sem perceber. E agora a gente chega no ouro do vídeo. O cuidado é a força geradora da realidade. O G é o princípio generativo que literalmente cria tudo no mundo. Tudo que existe na tua vida existe porque em algum momento tu se importou o suficiente para gerar aquilo. Por exemplo, teu emprego atual, em algum momento tu se importou em ir fazer a entrevista, em ir se candidatar e aprender as habilidades necessárias. Ter relacionamento, por exemplo, tu se importou em conhecer a pessoa, investir tempo e construir conexão. Até as coisas ruins que persistem na tua vida só estão lá porque de alguma forma torta tu ainda se importa com elas. Aquele vício que tu não consegue largar, tu ainda se importa com o alívio temporário que ele traz, mesmo sabendo que é destrutivo.
aquele emprego que tu odeia, mas não sai. Tu se importa mais com a segurança financeira do que com a insatisfação da tua própria alma. De novo, eu não tô julgando ninguém aqui, beleza? Cada pessoa carrega sua própria cruz. Eu só tô apontando a mecânica nua e crua das coisas. O universo opera sobre leis naturais e imutáveis. E uma das mais fundamentais é: o cuidado gera ação. A ação gera resultado. Simples assim. Tu não consegue agir genuinamente sobre algo que tu não te importa. E sem a ação, nada se manifesta. Então, o cuidado é o motor oculto por trás de toda a ação criadora. Uma pessoa que está sem dinheiro para pagar o aluguel, vai ou não vai se importar em tomar uma ação para conseguir o dinheiro do aluguel? Sabe qual que é o exemplo mais perfeito disso? O Sol, aquela bola de fogo gigante no céu, representa o princípio generativo na sua forma mais pura. O Sol dá. Ele simplesmente dá. Despeja luz e calor na gente, energia vital sobre a Terra, sem pedir absolutamente nada. E o que acontece? Toda a vida na Terra floresce por causa dessa doação abundante. As plantas crescem, os animais se alimentam, os ecossistemas prosperam. O sol é amor em ação, é cuidado, manifestado como energia criativa, que faz tudo por si. Ele é o símbolo físico mais perfeito do amor generativo. Do princípio do G, o mundo é construído sobre o amor. Não aquele amor melodramático igual Crepúsculo, mas o amor como força geradora, como cuidado em ação, como atenção dirigida que cria a realidade. Isso é literalmente o que significa quando tu vê escrito em textos espirituais: Deus é amor. É uma descrição precisa da mecânica cósmica. A força que cria e sustenta tudo é cuidado, é o amor, a atenção focada. O G. Sabe por que a palavra God, que é Deus em inglês, começa com G? Por que Gênesis começa com G? Por que geração começa com G? Porque tudo que gera, tudo que cria, tudo que dá origem a algo novo é uma manifestação desse princípio. É o G em operação. E a gnose tem alguma coisa a ver com isso? Bom, a gnose é especial. Gnose não é simplesmente o conhecimento intelectual que tu lê num livro e memoriza. A gnose é o conhecimento que tu obtém através da experiência direta. É saber visceralmente. É a certeza inquestionável, sabe? Por exemplo, pensa na diferença em acreditar que o fogo queima e sentir o fogo queimando. Se alguém te conta que o fogo queima, tu pode até acreditar. Mas quando tu colocar a tua mão no fogo e sentir ela queimando, tu não precisa mais acreditar. Tu sabe. Essa é a gnose. O teólogo alemão Rudolf Bultmann dizia que na tradição gnóstica cristã primitiva, gnose significava um conhecimento transformador que mudava fundamentalmente quem você é, que causava aquele salto quântico, sabe? Não era informação sobre Deus, era experiência direta do divino. E aqui tá o pulo do gato. Só obtém gnose daquilo com que tu se importa o suficiente para investigar diretamente. Se tu quer conhecimento sobre si mesmo, mergulhar no autoconhecimento, tu precisa se importar o suficiente para meditar, para observar os teus padrões, para questionar tuas crenças. Se tu quer conhecer Deus, tu precisa se importar o suficiente para ir além da crença que tu herdou e buscar experiência direta, através de práticas, estados alterados de consciência ou estudo profundo. Sem o G, ou seja, sem esse cuidado gerador, não tem gnose, porque gnose requer ação sustentada, e ação só vem do cuidado genuíno. O filósofo Nietzsche tem aquela frase famosa: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Pois é, o porquê é o G, é o cuidado profundo que te dá o combustível de enfrentar qualquer dificuldade. Se você quer ganhar mais dinheiro, mas não ganha, o problema não é falta de conhecimento ou de oportunidade, é falta de cuidado genuíno com esse desejo. Tu disse que quer ganhar mais dinheiro, mas as tuas ações mostram que tu se importa mais com o conforto, com a tua segurança, com evitar risco. Se tu quer um relacionamento amoroso, mas não tem, talvez tu se importe mais com a tua zona de conforto emocional, com evitar ficar vulnerável para outra pessoa, do que tu se importa em de fato construir intimidade com alguém. Parece uma verdade difícil de aceitar? É porque é mesmo. Por isso que tu entender que é o teu cuidado que tá gerando a tua realidade atual, então tu tem o poder de mudar a tua realidade, mudando onde tu coloca o teu cuidado. Se tu tá curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar aquele likezinho maroto pra nós. E se inscreve no canal também, que isso ajuda bastante. Mas continuando, então como é que a gente trabalha isso na prática? Como que tu domina a força G dentro de ti? Bom, primeiro passo: consciência radical. Tu precisa ser brutalmente honesto sobre aonde realmente está o teu cuidado agora. Escreve num papel onde é que tu gastou as suas últimas 40 horas de vigília. Com o que tu gastou a tua energia mental? Quando tu pega o celular compulsivamente, o que tu tá buscando? Porque essas respostas vão te mostrar onde é que tá o teu cuidado nesse momento. E pode ser desconfortável perceber que tu diz que se importa com saúde, mas passa 3 horas por dia no Instagram e 0 minutos se exercitando. De novo, mano, sem julgamento aqui. A gente não tá julgando a tua vida. A gente tá simplesmente observando fatos. Não tem como tu mudar aquilo que tu nega que existe. O segundo passo é entender que tu tem um estoque de força G limitado. Mais ou menos como se fosse o chakra do Naruto, sabe? Não é ilimitado. Tu não é um ser infinito. Bom, pelo menos não enquanto tu tá encarnado nesse corpo material. E quando tu estiver encarnado aqui na Terra, tu tem uma quantidade X de tempo e uma quantidade X de energia mental
e emocional. Cada coisa que tu se importa consome um pouquinho dessa energia todos os dias. Se tu tá dispersando a tua energia de cuidado em 1000 direções, preocupado com a opinião das outras pessoas, obcecado com as notícias, ou viciado em dopamina barata das redes sociais, preso nos dramas desnecessários da vida, tu não vai ter energia sobrando pra gerar as coisas que realmente importam na tua vida, que é como vive a maioria das pessoas. É tipo tu ter um balde furado, pode encher ele o quanto tu quiser, mas a água sempre vai vazar. Então, antes de tudo, o trabalho é tapar esses buracos, identificar esses drenos, esses ralos de energia, essas coisas que sugam o teu cuidado, mas não geram nada de valor real na tua vida, e cortar eles um por um. Pode ser aquela amizade tóxica, pode ser aquele hábito de consumir pornografia, que drena tua energia sexual criativa, pode ser aquela necessidade de validação externa que te faz performar o tempo todo, pode ser aquele vício em reclamar que te mantém preso no loop de vitimização. A ocultista John Fortune, no livro Autodefesa Psíquica, fala extensivamente sobre vampirismo psíquico, pessoas, situações e hábitos que drenam a tua energia vital. E nesse livro ela dá técnicas práticas para se proteger e recuperar essa energia. Comenta aí se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre esse livro e essas técnicas. Cada coisa ruim que tu corta da tua vida libera energia de cuidado, a força G, que pode ser redirecionada para algo construtivo. Mas tem algo que é muito importante nisso, a pureza de intenção. Porque o cuidado pode ser direcionado para coisas destrutivas também. Por exemplo, fulano pode se importar profundamente com vingança e dedicar toda a vida dele para destruir alguém. Ele vai gerar essa realidade porque ele está colocando o cuidado dele lá. Uma pessoa pode se importar obsessivamente com pornografia, drogas ou o jogo do tigrinho, então ela vai acabar gerando experiências relacionadas a isso, porque o cuidado dela está focado em tapar esse buraco emocional relacionado a isso. Por isso que todas as tradições espirituais sérias falam sobre a purificação interna. Tu precisa purificar a direção aonde está indo o teu cuidado, se tu quer gerar uma vida que vale a pena ser vivido, uma vida que faça o bem para todos os seres. Jesus falou, aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro que ele está falando não é o dinheiro, é aquilo que tu valoriza, aquilo que tu vê valor, o que tu se importa de verdade. E aonde está o teu tesouro, está o teu coração, está o teu cuidado, a tua força G. No budismo tem um conceito chamado visão correta. A primeira parte do nobre caminho óctuplo descrito pelo Buda. Visão correta significa entender a natureza da realidade e direcionar o teu cuidado de acordo. Não adianta tu se importar intensamente com coisas que são impermanentes e ilusórias, achando que elas vão te dar satisfação duradoura. Tu só vai sofrer. O trabalho é realinhar o teu cuidado com aquilo que é verdadeiro e duradouro e real. O terceiro passo para aprender a dominar a força G é o cultivo consciente. Agora que tu já liberou energia, cortando fora coisas que te drenavam e purificou tuas intenções, para onde é que tu vai direcionar o teu cuidado? Isso precisa ser uma decisão consciente, deliberada. Tu precisa escolher ativamente. Eu me importo com isso, eu me importo com aquilo, eu vou colocar a minha energia aqui. Pode ser, por exemplo, eu me importo em desenvolver essa habilidade, eu me importo em construir esses relacionamentos, eu me importo em criar essa obra, eu me importo em evoluir espiritualmente, e por aí vai. E aí tu precisa agir de acordo, precisa regar essa semente todos os dias. Se tu diz que tu se importa com a tua saúde, cadê as ações mostrando isso? Tu tá comendo bem? Tá se movimentando? Tá dormindo direito? Ou tu só gosta da ideia de ser saudável, mas na verdade tu se importa muito mais em comer porcaria? O psicólogo James Clear, no livro Hábitos Atômicos, fala que tu não sobe ao nível das tuas metas, tu desce ao nível dos teus sistemas. Ou seja, não é sobre querer muito alguma coisa, é sobre construir sistemas diários que reflitam o que tu realmente valoriza e o que tu quer alcançar. Conseguiu sacar? Se tu se importa em ficar no shape, tu treina todos os dias. Se tu se importa com música, tu pratica todos os dias. Se tu se importa com o teu desenvolvimento espiritual, tu medita e lê alguma coisa relacionada a isso todos os dias. A frequência da ação revela a profundidade do cuidado. E olha que coisa linda, mano. Quando tu alinha o teu cuidado consciente com algo verdadeiro e construtivo, tu entra num loop de crescimento. Tu cuida e então tu age. E por ter agido, tu começa a ver resultados. Então tu se importa ainda mais. Então tu age com ainda mais intensidade. E por causa disso, tu vai ver mais resultados. É o ciclo virtuoso do bem. O quarto passo para dominar a força G, como se estivesse aprendendo a fazer uma Rasengan, é talvez o mais profundo dos 4 passos até aqui, que é descobrir o teu G essencial, aquilo que você veio fazer aqui, teu propósito, a tua missão, o teu Dharma. Porque tem uma diferença entre cuidados superficiais, condicionados, e o cuidado com C maiúsculo, que vem na tua essência.
A sociedade te condiciona a se importar com um monte de coisa que não tem nada a ver contigo. Te condiciona a se importar com status, com likes, com parecer bem-sucedido para os outros, com ter mais do que o vizinho. E tu pode até conseguir gerar essas coisas se tu colocar energia suficiente, mas tu sempre vai acabar sentindo um vazio, porque não é ali que tá o teu verdadeiro G. Eu te pergunto, e se o dinheiro não fosse mais problema para ti? O que tu faria com a tua vida? Pra onde tu iria amanhã? O que tu iria fazer da tua vida? A maioria das pessoas não sabe responder, porque nunca nem parou para descobrir o que elas realmente gostam, o que realmente importa para elas. O teu G essencial é aquilo que te faz sentir vivo, aquilo que tu faria mesmo se ninguém te pagasse, mesmo se ninguém nem soubesse, mesmo se não tivesse recompensa externa nenhuma. E para descobrir isso, tu precisa ficar em silêncio, precisa desligar todo o barulho externo, as opiniões, as expectativas, os deveria isso, deveria aquilo, e escutar a tua voz interna, a tua intuição, aquela sétima cognição. Então, resumindo passo a passo de como dominar a tua força G. Primeiro, consciência brutal de onde está o teu cuidado agora, nesse momento. Segundo, eliminar os drenos, tudo aquilo que consome a tua energia sem gerar valor real. Terceiro, purificar as intenções, direcionar o cuidado para as coisas construtivas verdadeiras. Quarto, ação consciente, cultivar diariamente aquilo com que tu se importa. Quinto passo, descobrir e alinhar com o teu G essencial, o teu propósito verdadeiro. E tem uma última coisa que eu preciso mencionar, o cuidado coletivo. Porque veja bem, mano, a gente vive numa sociedade, num planeta compartilhado. E o que a sociedade coletivamente se importa é o que ela gera. Se a maioria das pessoas se importa mais com dinheiro do que com compaixão, a gente gera uma sociedade capitalista selvagem. Se a maioria das pessoas se importa mais com conforto do que com a verdade, a gente gera uma sociedade de ilusões e escapismos. Se a maioria das pessoas se importa mais com a sua bolha do que com a humanidade no geral, a gente gera divisões, guerras e ódio. Mas o contrário também é verdade. Se pessoas suficientes começarem a se importar com consciência, com evolução, com amor genuíno, com verdade, com sabedoria, a sociedade muda. Civilizações não caem por forças externas. Elas caem quando a minoria criativa, aqueles que genuinamente se importam com evoluir a sociedade, perdem a influência. Mudança social real sempre começa com indivíduos que se importam o suficiente para agir diferente, para viver diferente, para ser o exemplo para os outros. Gandhi não mudou a Índia usando violência ou participando de debates políticos. Ele mudou porque ele se importava tão profundamente com a libertação das pessoas que a sua própria vida se tornou essa mensagem. Que seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase meio brega, na verdade, é uma expressão precisa sobre como funciona a força G. Martin Luther King, no discurso I Have a Dream, não estava só compartilhando uma visão, ele estava canalizando um cuidado tão profundo por justiça que aquilo se tornou contagiante. Quando o teu G é autêntico e poderoso, ele inspira e acende a força G nos outros. Então existe uma certa responsabilidade aqui. Com o que tu tá escolhendo se importar? Porque isso não vai afetar só você mesmo, vai afetar todo mundo ao teu redor por ressonância. Se tu se importa com drama e fofoca, tu gera, perpetua uma cultura de drama e fofoca. Se tu se importa com status e futilidades, tu alimenta esse sistema. Mas se tu se importa com verdade, com beleza, com evolução, com amor genuíno, tu injeta isso no campo coletivo. Tu se torna um gerador de frequência mais alta. E é aqui que a gente chega numa compreensão profunda desse símbolo maçônico. O esquadro representa o mundo material, o terreno, aquilo que tu constrói externamente. O compasso representa o espiritual, o interno, aquilo que tu mede e navega internamente. E no centro de ambos está o G, o princípio generativo, o cuidado, o amor que conecta os dois mundos. Só pode construir no externo aquilo que tu primeiro cuida e nutre no interno. O G é essa ponte, é a força motriz. Quando você internaliza que tu é o guardião da tua própria força G e tu ganha a capacidade de decidir aonde tu vai colocar essa força criativa, tu se torna livre. É isso que os antigos chamavam de gnose. Não é informação sobre o mundo, é conhecimento direto do teu poder criador. É você se reconhecendo como co-criador da realidade, lembrando aos pouquinhos o que tu realmente é. E mano, isso não significa que tu consegue controlar tudo no mundo. Tu não controla o clima, tu não controla as ações dos outros, tu não controla milhares de variáveis externas, mas tu controla 100% aonde tu coloca o teu cuidado e como que tu responde ao que acontece. E isso, meu amigo, é o suficiente. Esse é o segredo do G. E agora tu sabe. Ou é isso, meus amigos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Acorde.